Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O livro do Eclesiastes termina com um poema. Este poema fala da juventude como a época melhor da vida, que o jovem deve gozar, mas sabendo que um dia vai ter que prestar contas a Deus. É preciso lembrar-se do Criador no dia da juventude, antes que venham os dias da desgraça, os dias em que se dirá, não sinto prazer neles. E para descrever a velhice, o autor usa várias imagens. Os guardas da casa começam a tremer. Talvez sejam as pernas que não conseguem ficar firmes. As poucas mulheres cessam de moer, deve ser os dentes, que já são poucos porque os velhos perderam alguns deles e não conseguem mastigar. Quando ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas, ou seja, a visão começa a ser comprometida, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas, preparando o enterro, antes que rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro. Esta ruptura do cordão é sinal da morte. Antes que a jarra se parta na fonte e a roldana se arrebente no poço. Este arrebentar-se da roldana também é uma figura da morte. Antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Aqui o Eclesiastes fala do corpo indo para a terra e da alma voltando para Deus. Mas ele não sabe o que vai acontecer depois da morte. Por enquanto, olhando para esta vida, tudo é vaidade das vaidades. E assim o livro termina como começou. O Salmo 89, o único salmo da Bíblia atribuído a Moisés, fala sobre a velhice. Os anos passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde ela é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. O sábio é aquele que sabe que tem dias contados pela frente. Ao contar os dias que ainda lhe restam, o sábio não age de maneira irresponsável, como quem vai vivendo por viver. Ele sabe que cada dia é contado, e que cada dia serve de preparação para a morte e para a eternidade. O Evangelho traz Nosso Senhor pela segunda vez anunciando a sua paixão. Ele havia se transfigurado no Monte Tabor, ele havia curado um menino epilético e todos ficavam admirados com as coisas que Jesus fazia. E Jesus disse, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles estão vendo maravilhas, milagres, mas Jesus vai ser entregue para sofrer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Os discípulos não entendiam o que Jesus dizia. O sentido, o significado ficava escondido. Não podiam entender e tinham medo de perguntar sobre o assunto. A ideia de que nós morremos é algo que naturalmente nos repugna. Queríamos viver para sempre. A ideia de alguém que voluntariamente vai se entregar à morte, como Jesus, parece loucura. E a ideia de que esta morte, aceita voluntariamente, vai gerar vida, e vida eterna, parece uma outra loucura. E a ideia de que nós devemos acompanhar Jesus neste morrer, porque é morrendo que se vive, parece também uma loucura. Tão difícil entender isso. No Novo Testamento já é difícil, quanto mais seria no Antigo Testamento. Nós agora já temos a Boa Nova. Por isso, o que poderia ser vaidade das vaidades é agora uma preciosidade das preciosidades. É o tempo, é cada dia, é cada instante, é cada pensamento, cada dor, cada sofrimento. Tudo que nós fazemos e é entregue nas mãos de Deus tem valor de eternidade. Porque não entregamos sozinhos, entregamos com Cristo. Este é o sentido de se misturar uma gota de água ao vinho que será consagrado. É o vinho que vai se tornar o sangue do Senhor, mas aquela água representa a todos nós que nos misturamos a Cristo para sermos consagrados com Ele.
Vamos pedir a Maria Santíssima e a São José, que tão bem entenderam o mistério da cruz, que nos façam compreendê-lo também e a pôr em prática esses ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.